calma que você não está no podcast errado, gente. Eu simplesmente invadi aqui o podcast do Jean Santos. É isso aí. Hoje vamos falar sobre muitas coisas aqui. Mas vamos desenrolar, não vamos ter roteiro aqui. Vamos conhecer os nossos participantes, começando aqui pelo nosso amigo Yuri. Se apresenta para nós aí, Yuri. Prazer estar aqui. Já que invadimos aqui o... Já que invadimos o teu podcast, tudo certo. Estamos invadindo a apresentação aqui um do outro. Vou falar antes, então. Bom, sou Yuri Tida, sou neurocientista, palestrante. Hoje eu falo bastante sobre vendas e liderança e tenho ajudado outras pessoas que também querem se posicionar em redes sociais, como empresários, empreendedores e também palestrantes. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, senhores. Top demais. E agora vamos apresentar o dono do podcast. Era para eu estar lá, mas como fui tirado do posto, parece que até o Jean Santos ficou mais bonito. Ele ficou já viu aquela ali, frase assim, ó, dá dinheiro, mas não dá liberdade. Tem isso liberdade, também. Até o fim ele vai estar soltinho. Você nunca vai recuperar não, velho. já viu. Gratidão, tá aí. Vamos conversar principalmente sobre oratória, comportamento humano e bora pra frente. Gratidão estar com vocês. Prazer todo nosso. E, na real, tá tudo interligado, né? Oratória, a nossa comunicação, o funcionamento do nosso cérebro, né? Neurociência, tá tudo interligado. E isso afeta diretamente o nosso resultado, né? Vocês que são de oratória, deixa eu agora, como entrevistado, fazer uma micro entrevista aqui com vocês. Pronto. Um amigo meu falou outro dia algo muito legal. Ele disse assim, Yuri, a oratória hoje é a mesma coisa que o inglês era algum tempo atrás. Antes as empresas exigiam o inglês como básico para você passar num processo de seleção. E hoje, vocês acham que a oratória é essa nova habilidade e capacidade? Passar a palavra pro dono do podcast? Né? Não invadir tanto assim. Eu tenho a convicção que sim, tá? Porque é o seguinte, como que a gente consegue destravar as pessoas, impactar pessoas, se eu não falo? Pois é. Se eu não falo. Eu tô com um cliente aqui agora de um áudio de 5, 6 minutos de desabafo. Deu um desabafo. E ela tá dizendo assim, olha, sou uma baita profissional, trabalho numa super empresa, não consigo comunicar com as pessoas. Não sei o que eu tenho que falar, da maneira que eu tenho que falar para que as pessoas entendam o que eu quero transmitir. Então, nós estamos falando de uma pessoa que tem um cargo grande e não consegue se destravar. Inclusive, olha só que loucura. E isso é real, tá aqui, eu mostro para vocês. Né? Não é papo de case, não é treinado. Nem o Raul sabe. Ela quer fazer uma mentoria individual porque ela não quer falar em público nem na turma. Olha isso, cara. Entende como que é o tamanho do bloqueio? Do bloqueio. E aí e cuida de uma grande empresa. Sabe? Isso é cada dia mais comum, né, cara? Pode ser até, né, que ela não quer que as pessoas saibam, né? Mas assim, acredito eu que o primeiro passo é a aceitação. Tenho dificuldade de falar em público, tenho dificuldade de me comunicar. E se eu não fizesse? Essa é a grande diferença. Então, eu sou um excelente profissional, sou um excelente na área em que eu atuo. Imagine o teu conhecimento se você não fala. Pois é. Eu não lembro de quem que é essa frase. Imagina um palestrante tímido. Pois é, e eu já fui cronicamente tímido, até comentei isso com vocês anteriormente, mas dando aula, eu fui me soltando, entendendo que, poxa, no lugar onde eu entendo do conteúdo que eu vou falar, eu tinha confiança e eu fui me desbloqueando. Nisso que você está falando, puta, Jean, tem um pensamento que eu não lembro de quem que é, mas eu gosto muito, que é: o limite do meu mundo é o limite da minha linguagem. Eu amo esse pensamento, amo essa frase. Porque é isso. Às vezes eu sou muito bom, eu tenho milhões de ideias na minha cabeça, mas se eu não consigo botar para fora, comunicar, ter uma colaboração, ter mais pessoas para fazer aquela parada acontecer, acabou, o meu mundo fica limitadíssimo. Imagina como é que seria a história da humanidade se nós não tivéssemos líderes extremamente influentes. As pirâmides não existiriam, nenhuma grande conquista militar ou religiosa ou histórica teria acontecido. Porque você precisa de algum maluco falando assim: bora lá, galera, vamos fazer a parada acontecer. Isso é comunicar com pessoas. Isso é fazer. Profissionais que, tipo,
tem muito conhecimento na área, são PhD e caramba 4, mas não consegue comunicar, não consegue se vender. O falar em público, o oratória, não é somente falar, é como falar. Perfeito. Por exemplo, tem uma história que um rei teve um sonho e chamou uma pessoa para interpretar esse sonho. E aí o cara chegou e disse: "Rei, na verdade esse sonho quer dizer que toda a tua família vai morrer." E o rei se enfureceu e mandou matar essa pessoa. E chamou um outro. E aí o outro chegou e disse: "Rei, esse sonho quer dizer que o senhor será o último da sua família que vai morrer." Ai, que fantástico, velho. E aí o cara falou: "O que eu tenho que fazer?" "Você faz isso, cuida, porque todos... A história é uma só. Mas da maneira que eu falo, eu causo um impacto ou não." Perfeito. Não é a mesma coisa? Você vai ser o último a morrer ou a tua família inteira? É a mesma Mas qual coisa. que dá mais impacto? Sim. Dor. É essa a grande diferença E na real, assim, de praticar, né? E a primeira dica, viu? Saiba contar história. Isso aqui é uma técnica muito importante que o Jean acabou de fazer. Conte histórias. Sabe- Você fica preso querendo saber. Por exemplo, eu vou contar uma história pra vocês. Tá vendo como o silêncio ficou esperando? Exato, você espera. Cara, é uma história. Né? Quando você fala, vou contar uma história, pode ser qualquer coisa. Na minha mas cabeça o ficou público... assim, de novo vai contar história? Brincadeira. Já vem vindo. Ai, olha a historinha do cara. Mas o nosso cérebro, ele clama por isso, né? A gente gosta, né? Fica curioso e você espera. Você sabe que quando a gente faz formação em hipnose, isso inclusive é um comando hipnótico. 2 comandos hipnóticos poderosos. Vou te contar uma história. Você para pra ouvir. E a outra é: Raul, imagine... Nesse momento, seu cérebro faz o quê? Ele se abre para o... Imagine. O quê? Então, isso é linguagem hipnótica. Você realmente começa a induzir a pessoa a pensar alguma coisa que você quer. E um bom contador de história é literalmente a pessoa, né? O bom comunicador, o bom contador de história é literalmente aquela pessoa que quando abre a boca, as pessoas ficam hipnotizadas. Então, à medida que você consegue prender a atenção das pessoas, até para relacionamentos, para posicionamento, para venda, tudo isso ajuda muito, né? Faz todo sentido. Jean, tem muita gente que até consegue falar em público, desenrola bem, mas eles não conseguem abrir uma apresentação, começar. Qual a dica que você dá para essas pessoas que não conseguem começar uma palestra, começar uma apresentação? Você sabe que 2 coisas que é muito difícil num falar em público, levantar para falar em público. O primeiro é como que eu começo. E o segundo? Como que eu termino? Como eu termino. Como eu saio daqui. Primeiro eu entrei, e agora para me sair daqui, não é? Muito bom. E agora? Né? Porque um dos maiores medos da humanidade é falar em público. Sim. Né? Tem gente que tem medo de morrer ou de falar em público. Tem gente que morre se for falar em público, né? Perfeito. A grande técnica é respirar, amigo. Lembra da respiração cachorrinho? Que o médico fala: vai lá, amigo, vai para as mulheres no parto. Vai, respira. Isso tá mandando muito oxigênio pro cérebro. O nosso cérebro ficou doidão, não é não? Dá um barato mesmo, né? Daí o cérebro fala assim: amigo, parece que tinha uma dor e não tô sentindo. Né? Quando eu vou falar popularmente, depois a gente pergunta pro neurocientista aqui cientificamente. Para embasar nossas teorias, E o bom que eu nem falei pra ele qual é, o cara tá ali nesse momento. Pô, amigo, que vai vir. Não, eu acho que vai vir pro meu lado. Eu tá amo aqui, ao ó. vivo por isso, né? Eu nunca pergunto o que vai vir antes, eu falo: não, vamos no natural, vai ser legal. Cara, vai saber o que é. E aí, por quê? Porque quando a gente tá nervoso e sabe que vai falar em público, a nossa respiração acelera, o coração acelera, dor na barriga, mão suando, perna tremendo. Mas isso tudo, o controle está na respiração. Né? Tem grandes palestrantes, grandes artistas que eles controlam a respiração de algumas maneiras atrás do palco. Tem alguns que ficam pulando em cama elástica, tem outros que não fala com ninguém, fica concentrado. Mas a respiração, ela é fundamental. Por quê? Além de você começar a falar, você vai organizando as suas falas e palavras, o que você vai dizer, e, principalmente, não dá branco.
Porque quando você tá muito acelerado, eu quero sair daqui, o que eu tô com medo? Medo dá branco e aí eu não sei o que eu tenho que falar. Ok? Na minha opinião, a técnica de você falar em público do início ao fim é você controlar a sua respiração. E controlar a respiração, Yuri, é quando as coisas saem fora do contexto. Você olha na cara de uma pessoa na plateia, essa pessoa tá chacoalhando a cabeça, tá fechando, Tá no celular. Tá negando, tá dando risada no momento que não era pra... E a tua cabeça tá ali. Só que o que eu aprendi, Yuri, e você também, na tua experiência de palestrante, acho que é muito válido essa contribuição. As pessoas nem sempre estão falando de você. A pessoa nem sempre está com pensamento no que você está falando. Aquilo que você fez ontem do vídeo, cara, foi muito legal. Aquilo, tipo, me desmontou porque, cara, eu fiquei com vergonha, de verdade. Não, mas é intencional. Eu fiquei com vergonha. Conta pra nós o que aconteceu, só pro pessoal saber. E é intencional. Entendendo de comportamento humano, entendendo para onde a gente tem de direcionar a nossa atenção, eu faço de propósito. Quando eu coloco aquele vídeo... Porra, são imagens muito bonitas, maravilhosas, da GoPro. Então, esportes, paisagens, cidades, a edição, a velocidade do vídeo, ele realmente é hipnótico. E a nossa mente, ela busca sempre uma expansão. Pode ver que nós gostamos muito de estar perto da natureza e lugares geralmente planos e muito amplos. Por quê? Existe uma ancestralidade biológica na nossa mente que transmite paz pra gente nisso. Quando eu tenho uma vista muito ampla de um lugar, de uma planície, do mar, eu não detecto ameaças. Então, o nosso cérebro ele foi treinado para se acalmar e ficar feliz nesses ambientes. Então, aquele vídeo, ele mostra a Antártida, ele mostra um vulcão, ele mostra grandes festivais de música, imagens muito bonitas, muito excitantes para o nosso cérebro. Então, ele hipnotiza e ele prende a sua atenção. Sabendo disso, justamente naquele momento eu estou explicando que o nosso cérebro busca prazer, ele busca felicidade nas coisas mais simples. Só que eu vou falando isso e algumas coisas que realmente assim, eu sei que as pessoas estão ignorando. Porque eu coloco o vídeo e no meio dele eu dou aquela sacaneada, né? Só para dar aquela... preenchida ali. E aí no meio dele, vocês lembram que eu falei assim, por exemplo, neste momento vocês estão me ignorando completamente, vocês estão cagando porque eu estou falando e vocês estão hipnotizados pelo vídeo. Por quê? Sabendo para onde o seu cliente vai direcionar a atenção, direcionar a energia, fica fácil a gente estabelecer uma conversa, estabelecer uma boa comunicação. Eu acho que o grande problema de muita gente na oratória, na comunicação é isso. Você não torna nada interessante para a pessoa e você realmente perde a atenção dela. Sabendo que aquele vídeo ele é muito mais interessante do que ficar olhando para minha cara, que a pessoa já está me ouvindo há 1 hora, eu faço de sacanagem naquele momento. Eu ponho o vídeo e falo, nesse momento, percebe? Você está me ignorando completamente. Aí a reação das pessoas é aquela que foi a sua. Meu Deus, nossa, cara, desculpa, tô até com vergonha. O Yuri tá palestrando. Mas e ele é proposital. Por um momento a gente esqueceu. E você sabe, Yuri, que a gente comenta nos nossos cursos de oratória, você não precisa de concorrência quando você está no palco. Evite isso. Fuja disso. Ruídos, né? Quando você tá, você vai fazer uma apresentação, você vai falar em público. Em público, quando a gente fala, as pessoas acreditam que tem que ser um grande público. Público, nós estamos falando em público aqui. Uma apresentação na empresa, em casa, no jantar de casa. No jantar de casa, nos votos de virada de ano e tudo mais. E é onde a gente mais faz a diferença. É na nossa casa. Sim. Né? A gente se quer muito pro profissional, quer muito para falar em público, dar aula, dar palestra. Cara, talvez você mude a comunicação na sua casa, vai ser um baita resultado. E eu sempre dou um exemplo. Você sabe, eu sou organizador de eventos. E eu contratei uma palestrante uma vez. E o que chamou atenção na palestra dela, que depois de vários retornos, é que o público tinha medo da roupa dela rasgar. Meu Deus, cara. Da roupa rasgar. De apertado? Porque ela tava... De apertado. Caraca. Acho que ela colocou um pouco de azeite, pulou e encaixou. Envelopar na roupa. Porque assim, era muito. Então, conforme se mexia... Ela vai estourar. Cara, uma hora vai estourar. Você tá de brincadeira. Entende? E tinha um conteúdo... Agora,
Ontem você fez com a gente ali 1 minuto? Num instante, foi realmente um instantezinho. instante. Agora imagina 40 minutos, Não dá. 60 minutos. Tanto que você você com vê. medo... Perdeu o público. Você perde o foco completamente. Tanto que você o vê, ó, conteúdo foi embora. eu não coloco texto nos meus slides. Um ou outro tem alguma coisa escrita, muito pouco. Eu uso muito imagem que complementa a ideia. Mas muitas imagens por si só, quando você olha ali no telão, na apresentação, a imagem não necessariamente remete a nada. Ela precisa de um contexto que eu vou explicar. História, lembra que você falou? Sim. Que é o que amarra isso na cabeça das Quando pessoas. você usou aquele slide ontem, tinha 3 fotos que para nós eram insignificantes. Exato. Eu falei, olha, o que vende é a história. Então essas 3 imagens não significam nada para você. Mas eu vou te contar a história de cada uma delas. Contextualizou, né? E você não lembra? Você entende? Agora sim. Percebe? Então aquela foto do meio que eu mostro o bar onde Shakespeare escreveu grande parte dos livros dele. Você lembra da história até agora. Você entendeu? Se eu só te mostrasse aquela foto, você ia falar... Tá, é uma foto, é um bar, Não sei é um o que restaurante. Não faz sentido nenhum. Então, quando a gente, como comunicador e orador, consegue amarrar isso e não criar concorrência, amei essa colocação. É isso, que acho que muita gente precisa tanto do suporte ali, do slide, que ele cria uma concorrência. Enche de texto na tela e eu fico lendo e ignoro você. Coloca o slide rodando, vira, sobe, sai, desce e sobe. O show do slide, né? Nós tivemos bateu. um congresso aqui em outubro, aqui em Londrina. E um dos palestrantes, na minha opinião, um dos caras que eu admiro muito, chama Edilson Lopes. Maravilhoso. Ele tinha 2 slides, cara. Você entendeu? Abertura e encerramento. Só. É só Cara, palestra. abertura e encerramento. É maravilhoso. Muito show, né? Aí, Na hora que uma eu vi, outra na hora vez... que eu vi, eu falei, cara, acho que eu perdi o Cadê o material meio? do cara. Cadê que eu o só tenho meio? 2 slides, o que eu fiz aqui de errado? E tinha um outro palestrante para 45 minutos, tinha 300 e tantos slides. Eu falei, amigo, Que também isso, não dá, você não vai dar certo. Aí vira muleta, né? Eu acho que assim, você usar ilustrativo, ainda mais quando você fala de marketing, algumas coisas que exigem imagem, ele é ilustrativo, mas ele complementa. Sim. Eu já fiz a mesma palestra sem nada, te contei. Pô, acabou a luz no lugar, não tinha gerador, vamos ali quase no escuro, sem microfone. É no gogó e sem slide. Você consegue fazer? Consigo, maravilha, vamos nessa. Mas a grande maioria dos comunicadores não. E aí ele não tem uma apresentação, ele tem uma muleta, é bastante diferente. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma apresentação aqui em Santo Antônio sensacional. Mas assim, mega. Uma palestra sobre liderança. Vou lembrar o nome dele. Leonardo Feitosa. Conhece? Conheço, maravilhoso. E o cara me doma um cavalo ao vivo. Nossa, verdade, agora lembrei. Doma um cavalo ao vivo falando de liderança. Cara. E aí eu falei pra ele assim, Leonardo, Tem certeza, cara, amigo, né? eu sei como que funciona isso daí. O cavalo já é ensinado. Você tem um relacionamento com esse cavalo aí há tempo. Ele vai fazer de conta que é bravinho. combinado já. Daí depois, pô, parabéns, é teu trabalho. Ele falou, já é quase isso. Quem vai levar o cavalo pra mim vai ser você. Eu vou conhecer o cavalo quando eu chegar na palestra. E aí, amigo, o cara usa não tem um slide, não tem nada. Ele só vai falando o que tá fazendo, dando comando pro cavalo. No final, você pode fazer o que você quiser com ele. Olha que insano. Cara, em uma palestra. Sobe em cima do cavalo. A doma indiana é pra isso, né? Ele coloca a mão assim pro cara de pé em cima do cavalo, coloca a mão pra ver a visão longa. Mas é um cavalo que não aceitava ele chegar perto. Que loucura, velho. E assim, uma das coisas que mexeu comigo, né? O cavalo vem pra pegá-lo. É o instinto. Cara, ele se ajoelha. A hora que ele se ajoelha, o cavalo está... Porque não é uma ameaça, né? E aí ele pega tudo isso na liderança, na comunicação. O que você está fazendo, agressividade. Se eu ficar gritando com esse cavalo, se eu ficar batendo nele, ele vai me matar. Cara. Aí eu uso a força dele a meu favor, no carinho, na recompensa. É sensacional. Sensacional. Mas olha o que é visão e o que é comunicação. Os colaboradores da empresa foram, mas o dono não. No outro dia, os caras falaram que eu propus os líderes a tratar os funcionários como cavalo. Sério isso? Você tá de sacanagem. Nossa, cara. Mas é aquilo, liderança é dar exemplo. Você vai falar pro teu filho não fumar, você fuma. Você fala pro teu filho não beber, tu bebe. É alcoólatra em casa. Obviamente, teu filho não vai dar a mesma moral pra você. E aí, eu mando a minha equipe, porque eles são os burros, né? A minha equipe que não presta, manda todo mundo pra treinamento. Então, quando a gente fala, empresário, treine a sua equipe, isso inclui você, porque você faz parte da empresa.
Ele faz parte da equipe. Você faz parte da equipe, não sei se você sabe disso. Mas isso é uma coisa muito louca, cultural nossa no Brasil. Pelo menos eu reparo muito nisso, né? Eu vejo assim, vou dar o exemplo da pontualidade no Brasil. No Brasil, quanto mais alta a hierarquia do cara, o cargo, o dono da empresa, ele se sente autorizado a atrasar, a tratar mal as pessoas. É louco, né? Eu acho muito errado, mas muita gente se sente. Então, o evento é meu, a empresa é minha, eu sou o último a chegar, atraso, dou relaxo com as pessoas, esculacho todo mundo e tá tudo bem. Se você pegar na cultura oriental, o japonês, se eu sou dono de uma empresa e eu vou fazer treinamento para os meus 1000 funcionários, eu posso ter 80 e 100 anos. Quem que é a primeira pessoa que está no evento? É o velhinho japonês. Olha que é a cultura do respeito, do honrar a sua presença. Então ele é pontual, ele é o primeiro a chegar para honrar e agradecer a sua presença lá. Olha a inversão de valores que existe na nossa cultura. Então quando a gente vê um país que tem cultura frágil, laços entre as pessoas nas empresas tão frágeis, por que é? Porque nós temos lideranças muito frágeis. Lideranças que não têm uma cultura sólida, uma cultura confiável. Quando você vê o velhinho na frente do evento dele, você fala, cara, esse cara não precisava nem estar aqui. E ele está, por escolha dele. Eu respeito pra cacete isso. Eu me inspiro nesse cara. Eu quero que ele me lidere. Agora, quando eu tenho um líder que fala, vai lá, e eu tô aí, ó, fumando charuto com meus amigos, você tem todo esse direito. Mas não na porra do dia que você marca treinamento com a equipe, amigo. E aí você não é confiável, não tem cultura. Falando sobre oradores, sobre palestrantes. Tem um velhinho que eu admiro, pacas. Eu tenho um sonho de trazer ele na nossa cidade ou aqui em Londrina. Chama Daniel Godrin. Maravilhoso. Nossa, Daniel é show de bola, né? Tá, mas eu aprendi uma coisa, bastidor. E aí um dia alguém falou pra mim assim, é o Edilson Lopes, observem ele, o que ele faz para ele ter o sucesso que ele tem nos eventos. Porque uma das pessoas que tem fila para tirar foto pós-evento chama Daniel Godrin. Amigo, a palestra dele seria 19 horas. 8 horas da manhã ele estava no evento. Ele estava no coffee break, ele estava ali na recepção, ajudando as meninas no credenciamento. Que maravilhoso. Cada palestrante, ele estava sentado ali nas primeiras cadeiras, ele via que o palestrante estava ali precisando de uma água, ele buscava um copo de água, levava, colocava do lado. Servindo. Ele puxava os aplausos do palestrante. Vai. Ele já estava palestrando já. Do céu, quando a plateia viu que ele era o encerramento, pô, que moral. Não tem noção. O que a gente está falando é quem não serve, não serve. Se você trabalha com pessoas e treinar, comunicar, palestrar, é servir, cara. Se você não serve para esse negócio. Yuri, como se bloquear de pensamento negativo, traumas, na frente de um público? Cara, é assim, a gente fala bastante sobre identidade, né? Quem você é, verdadeiramente quem você é, não na frente dos outros, não o que você conta para os outros, não as mentiras que às vezes a gente conta para nós mesmos. Quem você é. Então, se eu falasse assim, te chamasse hoje de bandido, Raul, e você tá com a consciência tranquila, você é um cara honesto, você é um cara que frequenta... Hã? O cara começa a tremer já, bandido, o que eu... Você fala bandido e o cara se ofende, ou o cara, pô, peraí, como assim? Quem é que tá falando isso de mim? Em algum aspecto aquilo te pegou, em algum aspecto isso tá aí na tua identidade. Você se vê assim, ou existe uma brecha para que você se veja assim. Quando você tem absoluta clareza de quem você é, da tua identidade, da solidez do seu caráter, se eu te chamar de bandido, eu paro de falar com você. Né? A não ser que você seja um puto hipócrita, seja bandido e ainda esteja de vítima. Mas em geral... Eu sabendo quem eu sou, aquilo não me pega. Eu estou impermeável àquilo lá. Então, mais do que você se blindar do que vem de fora, porque você não tem esse controle, o que você controla? O que está aqui dentro. Então, entendendo quem você é, em essência, o que te pega, o que não pega, é para onde você tem que olhar. Se alguma coisa que falam de você, pô, achei a tua palestra uma porcaria, eu não gostei de tal mania que você tem, não gostei de tal coisa que você fala. Se isso te incomoda, olha para isso com atenção, porque pode ser que seja alguma coisa que esteja fragilizado dentro de você, ou realmente seja um ponto a ser melhorado. E se é um ponto a ser melhorado, que bom que você tem a humildade de falar, puta, isso me incomodou. Vou trabalhar nesse ponto. Agora, se é algo que você está muito sólido, tranquilo, a seu respeito, sobre a sua identidade, você não tem por que ficar deprimido e chateado com isso. Se alguém falasse que o meu cabelo tá horrível, eu tô nem aí, cara, eu gosto do meu cabelo como ele é. Então, pode estar horrível para você. Eu vou continuar aqui, ó. Deixando ele do jeitinho que tá.
Exato. Vou te dar um exemplo prático, vamos lá, para isso não ficar no campo da teoria. O meu pai é nordestino, acho que eu comentei isso com vocês. E meu pai ele é bem moreno, meu pai é quase negro. E nordestino, meu pai pobre a vida inteira, foi melhorar de vida já quando a gente estava muito mais velho, mais adulto. E eu fiz um colégio público, bastante elitizado de São Paulo, que você tinha que fazer prova, vestibular para entrar. Então, por ter uma prova, um alto nível de exigência, só entrava lá quem vinha de bons colégios de São Paulo. Então, tinha muita gente que vinha de famílias com dinheiro lá. Eu era a única pessoa que trabalhava, por exemplo, no meu 3º ano de colégio. Eu vim de periferia, bairro pobre, eu viajava 2 horas para chegar, 2 horas para voltar, e tinha gente que morava no quarteirão da escola. Mas era uma tremenda escola, por isso que tinha uma prova, um alto nível de entrada. Só que, naturalmente, só tinha gente branca na minha sala. Só tinha gente branca e rica na minha sala. E um dia, um cara da minha sala, eu comentando alguma coisa, ele falou assim: cala a boca, você é pobre, seu pai é preto. Olha que coisa horrível de se falar, cara. A criança ou adolescente pode ser muito cruel. Né? Então, assim, é um conjunto de coisas bizarras, de racismo, de preconceito, de classismo. Mas o cara falou isso pra mim. E eu lembro que na época isso me pegou muito. Cala a boca, seu pai é preto, seu pai é nordestino. Você não tem nada que falar aqui. Aquilo me doeu pra caramba. Forte, hein? Caraca. Forte pra caramba. Porque na época, como que eu me via? Um cara pobre, filho de um nordestino. E eu via meu pai, até certo ponto, ainda como um coitado que estava tentando vencer na vida. Aquilo me pegou. Hoje, você vê que o que eu falo na minha palestra das primeiras coisas? Eu venho desse bairro, que é um lugar muito simples, e eu fiz essa construção na minha vida. Meu pai, retirante nordestino, veio para São Paulo, passou fome, morou em Cortiço, catou papelão. Minha mãe, filha de imigrantes, também pobre. Nananana. Eu incorporei isso à minha identidade. Eu sei a minha origem, e hoje eu não tenho mais vergonha disso. Se eu não tenho mais vergonha disso, na verdade, hoje eu tenho um puto orgulho da origem que eu tive, do lugar onde eu nasci, e da reviravolta que eu dei na minha vida, isso não me pega mais. Se alguém falar pra mim, cala a boca, você nasceu pobre, eu falo, nasci mesmo, cara. Verdade. É verdade. É verdade. Realmente, E olha que história maravilhosa que eu construí com isso que me foi dado. Ah, cala a boca, que tá nordestino. É um puta nordestino fudido. Trabalhador pra caramba, um cara que venceu na vida, que me deu a melhor educação, que me deu a melhor formação de caráter possível com o que ele tinha. Então sim, meu pai é preto, meu pai é nordestino, e eu falo isso pra todo mundo. Quando me falam assim, o japonês, eu falo, japonês é o cacete, rapaz. Japonego ou pretonês, me respeita. Porque hoje eu tenho um puto orgulho de carregar a miscigenação do preto, do índio, do japonês que eu tenho em mim. Então, em algum momento, quando a minha identidade era fragilizada, isso pegava. Hoje, cara, eu sou blindado disso. Então, tu pode apontar o dedo e falar o que quiser. Eu tô muito sossegado. Então, tudo que te pega é porque, em algum aspecto, ainda não tá curado ou tá mal resolvido. E a insegurança, né? Eu sempre conto, eu vou te contar. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e eu vi uma empresária dizendo assim para a pessoa do lado: eu achei que era profissional. E eu fazendo a palestra. Yuri do céu. Eu não sabia onde que eu enfiava a cara, eu não sabia que o som encerrava, eu me perdi, deu um branco, e ali o pensamento acelerado começou, cara, que vergonha você está fazendo. Autossabotagem a milhão aqui, né? Beleza. Terminou a palestra, eu falei, cara, eu não quero nem ver essa pessoa. Pelo amor de Deus. Eu sou um influente, já pensei 1001, já queria, cadê o saleno, né? Cadê a pastilha, porque meu estômago já foi. E de repente ela, eu quero falar com você. Eu falei, putz, a vida vai agora... me escrachar, hein? Agora me lasquei, cara. E aí ela chama a pessoa e falou assim, eu tava falando pra ela. E quase, sabe aquela sensação de você já justificar? E ela falou assim, me arrependi tanto de não trazer toda a minha equipe. Porque não é sobre profissional que você falou. É muito pessoal, família. Eu falei, caraca, eu sofri tudo à toa. Olha só, que porque loucura. eu só fiz uma leitura. Né? De um fragmento, de uma fotografia. Você não sabe. O filme todo, O filme todo. É bem isso. Perfeito. E aí, hoje, você tem uma tranquilidade de ver a pessoa não estar tão atenta, estar incomodado. Pode estar acontecendo alguma coisa. Sim. Na nossa formação de oratória, ou um outro curso que a gente faz de imersão, quando você vê a pessoa incomodada, você fala, cara, alguma coisa está acontecendo. Espera, dá um tempo. No próximo intervalo, a pessoa vem, putz, sim, pode acontecer alguma coisa, vou ter que fazer uma ligação. Porque é normal, são bastante coisas. Normal. Cara, e não é tudo que tem a ver com você. Exato. Eu gosto muito de dar um exemplo assim. Eu falo, cara, Galileu descobriu há uns 400 anos que o mundo não gira, o universo não gira ao redor da Terra. Muito menos ao redor de você. Então, às vezes o cliente está pé da vida, o dia dele foi ruim, ele bateu o carro, ele brigou em casa, ele recebeu uma notícia ruim no WhatsApp. Sei lá.
velho, qual que é? Você não controla o exterior, né? Você controla apenas aqui, o teu mundo e o teu esforço. Então, você se preparou, você preparou a palestra, a apresentação, você está dando o teu melhor para entregar a tua melhor contribuição para aquelas pessoas? Sim. Cara, fique de consciência tranquila. Uma coisa é você ter a arrogância de achar que ninguém tem o direito de me achar ruim, ninguém tem o direito de achar que minha performance não foi bacana. As pessoas têm total esse direito, mas você deu o teu melhor? Dei. Então é o que você podia fazer, meu velho. Né? Eu falo uma coisa muito em casa para os meus filhos que é assim, eu abomino, cara, essa cultura do o importante é participar. O cacete. Se participar só fosse importante, a gente não premiava as pessoas que fazem mais diferença numa companhia. Nós não premiaríamos o atleta olímpico que treinou e ganhou a medalha de ouro. Então, é importante você saber que nem sempre você vai ganhar. Pode ter alguém melhor, alguém mais preparado, alguém mais habilidoso do que você. Mas entre para ganhar. Entre para dar o teu melhor. Então, toda vez que a gente sobe num palco, toda vez que você está num podcast, toda vez que você vai sair com a tua família para jantar, você deu o teu melhor, você estava presente, você estava por inteiro, o melhor dentro do que era possível. Às vezes naquele dia você também bateu o carro, você está meio derrubado, mas dentro do que tinha possível, você conseguiu se trazer para um centro, meditar antes da palestra e entregar o teu melhor, fiz. Cara, sai da culpa, sai dessa autossabotagem, né? Porque o mundo não gira ao redor de você. Em se tratando de bloqueio, temos 2 especialistas aqui em oratória. Quero deixar uma pergunta para vocês dois. A pessoa estuda, ela sabe do conteúdo, mas chega lá na frente, ela trava. Qual que é a dica que vocês dão para essa pessoa na hora? O que ela precisa fazer para destravar, para continuar ou encerrar? Qual que é a dica que vocês... Começa pelo conhecimento científico. Depois, eu ia falar tecnicamente, se você quiser trazer o da oratória, ótimo. Eu vou dar um exemplo muito prático, tá? Que como palestrante mesmo eu usei bastante. Lá no começo até eu me senti muito mais confortável. Por que normalmente a gente trava ali na frente, né, Raul? Porque eu tô olhando para o julgamento externo. E aí quando a gente olha evolutivamente, cientificamente falando, nós precisamos da comunidade. Pensa assim... Durante a evolução, eu e Yuri sozinho não conseguia me defender de um predador. Eu não conseguia me defender de uma tribo inimiga. Eu não conseguia caçar um bicho muito maior que eu. Eu preciso da comunidade. Eu preciso da união com outros seres humanos. Quando eu me exponho e eu falo em público, quando eu venho para um podcast, eu estou na frente de uma câmera, eu estou me expondo. Eu estou falando o que eu penso, o que eu acho. Eu posso falar alguma bobagem e as pessoas me cancelarem, me odiarem, me excluírem socialmente. A dor do isolamento, da exclusão, a dor social de não participar, de não pertencer, para o cérebro humano ela é mais grave do que a dor física. Porque a dor física, eu estou com a dor no ombro, você localiza, toma um remédio e ela passa. A dor emocional, ela é imensurável. Onde dói a dor emocional? A gente não consegue precisamente mensurar. Então ela tem desdobramentos muito graves. Então... A gente quer ser aceito, nós queremos ser amados e por isso que a gente tem medo de falar em público. Até me perdi do porquê que eu tô falando disso. Quando a pessoa trava no meio do bloqueio. Eu travo porque eu tenho medo deste julgamento, eu tenho medo dessa exposição, eu tenho medo desse cancelamento. Então, muitas vezes, o que vai te tirar desse lugar de insegurança, desse lugar de bloqueio? Prática, cara. Para você romper com essa insegurança inicial. E uma vez que você começa a fazer alguma coisa, teu cérebro entende que, opa, a gente manda bem disso. Sabe? Quando você está com preguiça de começar a ler. E aí você começa a ler e fala, caraca, que livro maravilhoso. E aí você quebra aquela inércia e você, de fato, ganha o prazer de fazer aquilo. Igual fazer atividade física. Pô, tô com preguiça de fazer atividade física, mas quero emagrecer. Começa. 1, 2, 3 dias, criou-se o hábito. Então, falar em público, a oratória é a mesma coisa. Lá no começo, então, voltando ao ponto onde o que eu fazia como palestrante no início eu fazia a palestra exatamente como ela seria em cima do palco, para mim, sozinho dentro de casa. Eu ligava o meu celular e filmava. E aí eu pegava a minha apresentação e ia, slide, nananana, slide, nananana. E depois eu assistia. E falava, putz, essa movimentação ficou ruim, esse gesto fica legal, isso fica confuso, isso fica bom. Essa piada eu acho que pegaria bem. E aí eu fui me assistindo e lapidando. Sabe de onde eu tirei isso? Stand-up. Os caras que fazem stand-up, eles treinam muito antes. Eles treinam com amigos, eles treinam no jantar, eles treinam em gigs menores.
e vão testando. Até que chega no especial da Netflix para 10 milhões de pessoas. E fazer palestra e se comunicar abertamente é a mesma coisa. Treina com seu filho, com a sua esposa, o teu poder de persuasão, de comunicação e de impacto. Opa, tá dando certo? Vou testar com 5 pessoas amanhã numa reunião de trabalho. Opa, tá dando certo? Vou monopolizar a mesa do bar hoje no jantar com meus amigos. Vou puxar a palavra e vou falar alguma coisa que eu acho legal. Faz isso por 1 minuto. O que você está treinando no seu cérebro tu é bom desse negócio. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. À medida que o seu cérebro começar a ganhar prazer em executar essa tarefa, quando te chamarem de novo, qual que é a ligação neuronal que imediatamente você faz? Opa, isso aqui é legal, eu sou bom de fazer. Você vai com muito menos ansiedade, você não bloqueia. Sensacional. Jean? Seguinte, isso eu vou trazer para a realidade do que a gente enxerga, do que eu enxergo, da minha realidade dos clientes que nós estamos atuando. Show. Legal? Nós vivemos numa cidade do interior do Paraná. Para você ter uma ideia, até pouco tempo era chamada o ramal da fome. Caraca. Isso é muito pesado. Muito pesado. Não é? É muito pesado. E então, respondendo à pergunta do Raul, eu penso que a crença limitante ela é muito, muito preocupante. Então, a pessoa... Sabe o que nós estamos convivendo ali, Yuri, com as pessoas que nós estamos fazendo os cursos de oratória? Tem pessoas que serviriam para ser palestrantes e destravar milhares de pessoas morando num sítio na nossa região, morando numa cidade menor do que Santo Antônio da Platina. Mas ela esquece que ela vai estar falando para um público, mas ela enxerga o pai e a mãe sentados. Ela enxerga a maneira do que ela foi tratada como na infância. O trauma que hoje nem existiria mais. Então vamos dar um exemplo muito comum. No dia que a menina foi fazer uma apresentação pro Dia das Mães na escola, com 7 anos de idade, e ela não fez da maneira que deveria. Isso pode ser um bloqueio? Pode, mas a supercompensação é pior. Vou te dar um exemplo. Quando eu fiz a minha formação em Master Coach, nós acompanhamos uma criança que ela tem 18 anos, se eu não me engano, na época era 18 anos, mas emocionalmente, corpo, tudo que você imagina, ela parou com 12. Caraca. Ela não se desenvolveu mais. O corpo dela não cresceu. E eu já vi isso, Tá? realmente. E aí a gente foi estudar. Aí o professor, o nosso mestre, disse: ela foi abusada pelo avô com 12 anos de idade. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é: uma criança ser abusada pelo avô, porque o avô é tudo de bom na vida da criança. É uma figura de amor, de respeito, carinho. Seria um fator para ela ser bloqueada? Você acha que sim? Eu acho que sim. Ok. Não. É um trauma, é uma cicatriz emocional. Mas para ela ficar nesse grau Não. nesse grau, não. Mas o que aconteceu depois? Então, o que aconteceu? Essa criança chegou pro pai e pra mãe. Escuta. Nossa. Meu avô abusou de mim. Você é uma mentirosa. E ela apanhou de novo dos pais. Porque ela estava inventando uma calúnia do seu avô. Opa! Eu tive um trauma gigante. Eu fui abusada. Acabou com a minha vida. E eu apanho? Não quero crescer. Para aqui. Fechou. Fechou. Então a supercompensação é o que bloqueia muito. Tá? Então aquela criança que se preparou para o Dia das Mães e ela não fez da maneira do que a Maria e a Chiquinha fez e a família toda endeusou a Maria e a Chiquinha. Aí a mãe, sem uma inteligência emocional, sem um conteúdo, sem uma estrutura, pega aquela menina e a pune porque ela não correspondeu. Quer ver um exemplo? Nós fizemos um treinamento em Curitiba, eu e o Raul, de oratória, de oradores. E eu conheci uma pessoa que não conseguia falar em público. Ele não ia pra frente. Não ia, Yuri. E, de repente, o dia que a gente começou a incentivar ele, vai, ele foi. Ele falou: pessoal, eu não consigo falar em público. Há 5 anos atrás, mais ou menos, eu ganhei o melhor ator de teatro do Paraná. Juvenil. Peraí, cara. E ninguém te conhece. Como? Assim? Não, e como que você tem medo de falar em público? Ele falou: sabe por quê? Porque toda vez que eu era aplaudido de pé, quando eu descia, meu pai me catava pelos colarinhos e falava: você acha que você é alguém? Você acha que você tá fazendo isso? Você é um merda, você é isso, você é aquilo.
tira toda a essência daquela pessoa. Caraca, bicho. Então, o que eu penso? As pessoas elas foram vivendo e convivendo e quase acreditando ou acreditando que nós moramos no ramal da fome. Que no interior do Paraná não pode sair um palestrante, não pode sair o caso que eu te falei, que é o pai daquela menina da Maju, Maju, não lembro agora. Maju. Pô, tá estourado. E o cara tem essa comunicação. Né? O Arthur, ele é um radialista famosíssimo lá em Brasília. Enfim, um exemplo. E, cara, como fazer isso? Como fazer isso? Desbloquear esse Desbloquear. Porque quando... você falou incrivelmente, o nosso cérebro não sabe o que é real do que é imaginário. Nós estamos falando em público, eu vejo um senhor, aquele senhor é meu pai. Aquela senhora é minha mãe. E só fazer assim, um parênteses nisso que você tá falando, bicho. Porque assim, isso aconteceu com uma menina de 12 anos que foi abusada. Isso aconteceu com uma menina de 7 anos no palco. A cicatriz emocional que fica daquela crítica da mãe, do avô, do pai, da professora, para aquela criança foi brutal. E aí depois, quando a pessoa é adulta e você fala, você tem um bloqueio por causa deste trauma na apresentação da escola ou do abuso, que é algo muito mais sério, a pessoa fala, não, isso já está resolvido. Racionalmente, isso já está resolvido. Você deu alguma interpretação. O adulto de 30, 40 anos deu uma interpretação e um sentido para aquilo. Mas a cicatriz emocional daquele trauma tá lá. E muita gente paralisou emocionalmente ali, na apresentação da escola, na infância, no abuso do vô. E essa pessoa nunca vai ter uma vida relacional, ou sexual, ou profissional saudável, porque ela parou lá atrás. Você trabalha muito isso, né? Esse desbloqueio, esse rompimento. A gente fala, não tem como apagar, mas você tem como empilhar memórias positivas em cima da negativa. Perfeito. Significar, né? Como é o nome daquele filme que você me falou? Que O I Can Only Imagine, o da música. Da música. Maravilhoso, cara. Pô, fica a dica aqui, pessoal. Fica aí, lição de casa. Fica a dica, por favor. É uma convocação, Exato. uma obrigação. Uma- Tá? Pô, é pegar um trauma que aconteceu na sua vida e transformar a vida de outras pessoas. E na real, a vida dele foram inúmeros traumas. Inúmeros assim. traumas. Ó, eu vou falar uma baixariazinha de leve aqui, tá? Eu falo assim que na vida dele faltou culpa tomar. É isso aí. Faltou culpa tomar naquela vida, velho. Foi a vida inteira. É isso aí. Trauma de pai, de mãe, de não sei o quê, de abandono, de porrada, de violência, de desprezo, crítica, doença. E o cara pega toda essa desgraça e faz uma música que é o que é. Então, assiste o filme. Senão a gente vai dar spoiler. Exatamente, já deu um spoiler suficiente. Isso aí já deu E bastante. complementando aí, o Jean falou sobre o cérebro não sabe o que é real do que é imaginário. Sim. Aí, para fechar, a questão da respiração, que foi o início dessa... Nossa, Nós não paramos, não estamos respirando. Está aqui o nosso amigo neurocientista sobre respiração. Eu falo sempre nas aulas. A gente desaprendeu a única coisa que a gente nasceu sabendo, que é a respirar. E sendo assim, já que o nosso cérebro não consegue identificar o que é real e imaginário, e a função dele o que é? Sobrevivência e preservação. Sobrevivência, preservação, ou ele quer economizar a nossa energia. Perfeito. E ao decorrer do nosso crescimento, a gente respirava corretamente, né? Barriguinha e tal, beleza. E aí, ele foi identificando o quê? Me corrija aí se eu tiver errado depois. Ou complemente. Que as nossas emoções, a gente reagia diferente. Quando você toma um susto, o que você faz? Você joga a respiração pro peito aqui. Ou quando você vê um amigo... Ô, Jean, que satisfação ver você aqui. O que você fez? Você jogou a respiração pro peito, que não é a correta. E aí seu cérebro... Tá, então eu que estou fazendo errado. Já que todas as reações que ele sente, ele respira aqui, então o correto é respirar pelo peito. Aí ele mudou a nossa respiração e a gente, desde que a gente nasceu, começou a respirar errado. Que loucura. E na hora vamos ver, na hora de falar em público, a gente fica o quê? Nervoso. E a nossa respiração no peito, ela é curta. E aí o que acontece? Você fica ofegante. Aí não sabe. Eu sempre fico Porque doidão de novo.
O cérebro fica doidão. E outra, quando a gente está ansioso, está nervoso, você libera duas coisas no seu organismo. Cortisol, que é o hormônio ligado ao estresse, e adrenalina, que é o que te deixa pilhado para combater um perigo. Lembra? O cérebro não distingue o real do imaginado. Quando eu vou entrar no palco e para mim aquilo é um perigo, eu tenho medo, o teu corpo interpreta como o quê? Eu preciso de adrenalina, eu preciso estar preparado para um combate, para fugir, para correr daqui. Então você libera muita adrenalina e cortisol, que é o hormônio do estresse. Então você está ansioso, está num estado de ansiedade, de perigo, de luta, de fuga. E aí, em que estado que isso te coloca? Já que é um confronto, é um combate, eu preciso hiperventilar meu cérebro. Eu preciso de muito oxigênio, eu preciso de muita energia. Então, eu não vou ter essa respiração relaxada, né? Com o diafragma expandido que preenche todo o meu pulmão. Eu preciso de muito ar curto, que eu não vou ter tempo de dar essa respiração longa, pausada e saudável. Então, a respiração vai ser curta, porque eu estou sob estresse. Correta, né? E aí eu acabo tendo a respiração errada. Curta, estressada, ansiosa. Só que isso me coloca num estado de cada vez mais o quê? Ansiedade, nervosismo e pilha. Então, realmente, ainda mais eu que já falo rápido, eu tenho a tendência a respirar errado se eu não tiver muita consciência disso. Eu acho que o que vocês fazem de ensinar oratória e respiração é primordial para isso, para tomar consciência do tempo de fala, do tempo de respiração, para que você não ficar sem fôlego, consiga comunicar com clareza e consiga sustentar 1 hora e meia ali de palestra, de evento. Tem um fator que agrava muito isso. Você não está num pico de estresse. Você tem que evitar. Sim. Por exemplo, você vai fazer uma apresentação numa reunião na empresa, uma palestra, uma aula, qualquer coisa que seja nesse sentido. E você pega o teu celular e olha. Aí aquela mensagem rápida da tua mulher tá assim. Quando chegar em casa, nós conversamos. Temos que conversar hoje. Putz, amigo. Tá? E você tem que entrar ali para motivar alguém. E teu cérebro vai começar assim, cara, o que eu fiz? Né, não? O que eu fiz, onde eu errei. Deve ser duro, né? E eu vou criando, né? Você não sabe o quanto. Tá? E aí, isso também, o estresse teu vai lá em cima. Né? Se você se preocupar muito com a reação do público, vai lá em cima. E quanto mais estressado, quanto mais nível, né, lá em cima, você vai ter um problema. Porque, por exemplo, um treinamento, uma imersão, as pessoas acham que a gente não cansa, né? Pô, você só falou. Amigo. A entrega é monstruosa, cara. Amigo, vamos quase ou pior. Vamos respeitar o nosso trabalho. É quase pior do que um trabalho braçal. O cansaço que você tem que... Pô, você vai dar 10 horas de treinamento, você não pode contar o conteúdo ou a história que vai ser no final, no início, porque precisa de um fechamento, você tem que se segurar, você tem que ir para frente, né? Você tem que saber dosar tudo isso. Ir aos poucos. E falar para um dominante de perfil comportamental, dominante alto, que ele tem que ter calma, é pior do que xingar a mãe dele. É pior do que xingar a mãe dele. É pior. É louco, e aí a respiração dele se perde e vai tudo... Mas a gente pode fazer uma votação aqui unânime, que a respiração é o ponto fundamental para você falar. A gente não está falando de preparação de conteúdo, isso é obrigação. Tá. Isso, né? Agora, o estar na frente de pessoas e conseguir... O primeiro passo disso seria você ter o controle de si. Paz mental, controle de si. Por que eu medito antes de entrar ali em palestra? Eu tenho esse meu momento de centramento e de ativação física e mental. Porque eu preciso estar aqui, ó, limpamente, e agora vou fazer o que eu vim fazer nesse mundo. A sua preparação, ela é mais tranquila ou você fica dando aqueles pulinhos? Eu faço as duas coisas. Eu zero tranquilo, assim, silêncio total absoluto. Eu faço aqui o meu pedido para o transcendental, a minha oração, né? Então eu medito, silencio internamente tudo e aí eu entro numa ativação física mesmo, de me bater, de me estapear, de respiração com mais força, porque aí eleva a energia para ativação mesmo, exatamente. Alguns palestrantes, inclusive o Yuri, usam vídeo de apresentação para chamar a atenção do público e começar,
Outros entram com música Aham. alta, Gritando, batendo palma e tal. tal. Outros já bem tranquilinho, bem... Então depende muito de cada perfil. Exato. Como o Cada meu é de perfil. alta energia, eu sou um influente dominante, então eu já tendo a ter uma entrega de energia alta. Se eu entrar com um público muito gelado, vai destoar demais. Então, quando eu coloco aquele vídeo, por exemplo, tem música, tem batida, tem Prepara o público vai já pro- preparando o público. E aí, quando ele E fecha... se preparando, né? Exato. Você sabe que daqui 5 minutos você tá... Exatamente. É contigo. Eu tô bom. Não assim, vai, microfone. Tem uma transiçãozinha ali, opa, o cara vai entrar, o cara vai entrar. Porque muitas vezes assim, a palestra vai começar também, e isso é uma coisa que afeta o comunicador. Então vamos lá, Yurutida. E aí a galera tá assim, ainda meio dispersa. O vídeo ele tem justamente a intenção de trazer centramento para a plateia. Né? Então é o tempo de entra a música alta, opa, tá acontecendo alguma coisa, o que tá acontecendo? E aí é um vídeo que ele vai prendendo a atenção, eu vou trazendo a atenção das pessoas ali pro palco. E o cara já vai criando uma imagem minha. Ali são vários takes de autoridade, depoimento, Milton Neves fala bem de mim. O cara fala, opa, quero ver qual é que é. O que tá vindo No aí? mínimo ele fica curioso, né? No mínimo. Isso. E aí a gente falou, né? Para comunicação, curiosidade é maravilhoso, porque me gera o desejo de, tá, então quero o próximo passo, me conta mais. Isso aí. Tem esse Tem que intuito. fazer um vídeo desse também já. Porque daí, Fazer. senão a gente fica perdendo 15 minutos para aquecer a galera, já foi Convencer conteúdo. que você é bom o suficiente de estar lá. Esse vídeo, ele já te cria uma autoridade mais instantânea e quando você entra, a galera já tá assim, opa, então quero ver, vamos lá. Então. E é aquilo que a gente conversou no episódio 1, Exato. que chama Não, atenção. nem que a gente faz Ou um agora no Photoshop segundo. lá Agora a gente virou- nas Maldivas, lá, Paris, faz um Photoshop, a gente Agora nós aluga uns fizemos da carros. Disney. Eu mando umas fotos pra vocês assim, fala lá, era eu ali. Isso aí, cara. Fica meio de longe, Tá que de não dá pra ver, longe, né? não dá nada, cara. Eu tô O de Raul terno. passou. O interessante é que as pessoas precisam entender quem elas são. É isso. Eu queria deixar esse registro porque, de verdade, a gente não combinou absolutamente nada do que a gente ia conversar. É mesmo. E nós começamos o nosso treinamento de oratória com a seguinte pergunta: Quem é você? Quem é você? Amigo, isso você, essa pessoa, ela Desmonta, que né? tem a consciência, ela desmonta porque, cara, quem sou eu? Daí a pessoa começa, eu sou o palestrante. Não, palestrante é a profissão. Eu sou casado. Não, saí do relacionamento, né? Como tá? Eu Quem é tenho uma você? empresa tal, isso é o que quem você tem. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Pra deixar então essa pulga atrás da orelha, já que a gente sempre gosta de deixar um próximo episódio, vamos liberar uma dopaminazinha aqui na mente da galera para um próximo passo. Tirando tudo que você tem, tudo que você faz, quem é você? O que sobra? Porque a gente começa por formação acadêmica, eu tenho tal empresa, eu sou pai ou mãe, eu não sei o que, tá? Tirando o que você tem, tirando o que você faz, o que sobra? Quem é você? É muito comum, Yuri, quando as pessoas respondem assim: quem é você? Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Essa é uma das respostas. E está escrito na Bíblia. Sim. Tá. Mas está escrito na Bíblia algo depois de uma vírgula, exatamente sobre essa passagem. E o que está escrito lá? Está escrito lá depois assim: se é mais ou menos isso a interpretação. Por isso, reine sobre as aves do céu, os bichos da terra e os peixes do mar. Você está reinando sobre isso? Não, não estou. Então você não está sendo imagem e semelhança do teu Criador. Aí você coloca a pessoa em cima do seu trauma. Aham. O que aconteceu aqui? Aconteceu. Então agora eu vou usar isso aqui por um outro motivo. E aí eu começo a falar. Aí eu começo a expor. E aí eu começo a desbloquear eu primeiro e depois as pessoas que aí estão Ou seja, me ouvindo. cura internamente para você conseguir transbordar aqui externamente. Pronto. E aí você começa a falar tão bem que não para de falar Exatamente. no podcast. Estoura o tempo do Estoura o podcast. tempo. O João já tá perde falando voo. assim, cara, tá na hora de Ó, vocês falaram que era para acabar 1 hora atrás. É, bem Tipo, isso aí. Uma Diga. última questão sobre... Muitos alunos se questionam sobre vícios de linguagem. Como é que vocês veem isso e como eliminar esses vícios de linguagem? O o i, o e por aí é vai. com o mestre O mesmo. tipo. Vamos lá. Geralmente, essas perguntas, esses vícios de linguagem, é para buscar uma informação. Quando eu tô... aqui tá buscando. Cara, o que eu vou falar? O que eu tenho que dizer? Na minha visão.
A partir do momento que você domina um tema, se você se perder, você está se perdendo errado. Né? Faz sentido. Né? Não, me perdi aqui, mas faz todo sentido. Mas isso também tem tudo a ver com a respiração e a maneira que você dita o ritmo. Porque se eu tenho muito conteúdo e acelero a minha respiração e o ritmo, e eu me perco, eu fico no sei, tá? E eu começo a fazer isso. E isso chama a atenção do público. Sim. Tá? Foca, né? Eu estava num treinamento uma vez e a pessoa falava, ela repetia uma palavra, tá? O né. Repetia o né. A partir de algumas vezes que o né aparece, a gente começa a contar. Cara, eu já vi isso acontecer. É horrível Não é? mesmo, sim. E a minha filha mais nova, você conheceu a Laura ontem? Maravilhosa. Nossa. Ela estava atrás. E a Laura começou. 8. Mas em voz. E eu aqui, cara, eu não posso dar risada. O cara tá na minha frente. Aí, cara, quando chegou no 35, eu falei, amigo, isso aqui vai ser um ensinamento para todo mundo. Não, para. Dá o teu cartão e Tá fala, aqui, vem para. cá. Amigo, deixa eu falar para você. Para. Né? Nós conseguimos transformar o nosso curso de oratória que o teu erro ensina o outro. E a gente consegue colocar todo mundo dentro de um mesmo parâmetro. E eu falei, amigo, para aí. Lembra quando a gente falou sobre o vício de linguagem? Lembra quando a gente falou de repetição e tudo mais? Ah, lembro. Laura, quantas vezes? 40. Ninguém tá suportando mais você falar isso. Ah, não percebi. Então agora você vai fazer o seguinte. Traga a consciência que você fala. E começa o discurso de novo. Caiu drasticamente. 80% do né que ele falava. Trazer para consciência. O negócio é que às vezes a gente se incomoda com esse tipo de crítica de não tenho, não é vício, é só um hábito que eu tenho para amarrar assunto. Não, cara, às vezes é um vício. Percebe, né? A pessoa não percebe. Nós tivemos caso de uma participante gaga. Lembra? Caraca, gaga. Gaga, mas assim, de travar, É mesmo? parada. E aí eu não vou. Não, nós estamos junto contigo. De repente ela manda um vídeo de 40 minutos no grupo. Que isso, cara, que legal. Isso. E zero gaguez. Zero garguez. Zero. Quer dizer, até a gagueira é, de alguma forma, um bloqueio emocional a ser vencido para você ser um bom comunicador. Ela vendia essa historinha pra ela. Ele e ela, mas não é. Claro. Né? Então, faça para Maria porque a Maria tem essa dificuldade e não faça para o José. Então, cada vez que eu gaguejar mais... Reforço a muleta. Maravilhoso. Não tem como. Isso aí é um desenvolvimento para ter aceitação de uma coisa que a gente não precisa. Olha que loucura. E, Jean, isso tem tudo a ver com oratória? Absolutamente tudo. Total. Quando você para com isso, daí você destrava de uma maneira... Se assumir esse protagonismo de eu vou pra linha de frente agora, né? Eu vejo muita gente que ela é boa, mas ela prefere estar aqui no bastidor, coadjuvante, porque estar na frente, se comunicar, ser um orador, um palestrante, quer que seja, exige responsabilidade, exige coragem. Você vai ter que dar cara a tapa. Sim. E você vai ter que ser responsável pelas coisas boas, parabéns, e ruins que você falar. E aí, às vezes, pode ser desafiador ter que lidar com isso. Eu fujo, eu prefiro ficar aqui à sombra. E o Jean e o Yuri falou sobre trazer consciência. E como a gente traz consciência, sendo que a gente praticamente vive no automático? Uma dica bem simples para você. Pega um celular, grave um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, e aí você vai identificar qual que é o seu vício. Até conta, aí você anota. Uma dica muito simples, mas que faz muita diferença, que a gente ensina no nosso curso, que é grave e depois conta as vezes que você falou né e por aí vai. Muito simples também, né? Sim. E até trejeitos, quer ver? Quando eu vou começar a gravar vídeos, eu tinha um trejeito de balançar a cabeça para um lado. E eu comecei a perceber que assim, toda vez que eu comecei a gravar um vídeo, eu balanço a cabeça desse jeito. E começou a me incomodar e me irritar. Falei, se tá me incomodando, quem tá assistindo e vê frequentemente meus vídeos ou meus stories, pode se incomodar também. Às vezes a gente não percebe. Então, como é que você explica para um peixe que ele tá molhado? Você não explica, porque aquela é a realidade dele. Só alguém que está de fora do aquário consegue falar, viu, peixe, você está molhado. Então, muitas vezes, ter mentores, recorrer a cursos, a conhecimentos que estão fora da nossa cachola, fora da nossa realidade, é o que faz a diferença, porque ele vai falar, peixão, você está molhado.
E às vezes a gente precisa disso. Muitas vezes a gente precisa disso. Eu acho que o papel de mentores é ser aceleradores de processo por isso. Eu enxergo a tua realidade de um ponto de vista que você não consegue enxergar, porque você está preso nela. Caraca. Tipo uma bolha, né? É uma bolha. É. José Saramago diz, né, que você precisa sair da ilha para enxergar a ilha. A tua mente, teus hábitos, as suas competências são a tua ilha. Você está preso dentro dela. Alguém tem que te trazer de helicóptero e falar assim, vem comigo aqui, Raul. E olhar aqui de longe e falar, olha lá, essa é a tua competência, essa é a tua realidade, esses são seus vícios. O que a gente vai fazer com isso a partir de agora? Isso aí. Gosto muito dessa analogia. Vou encerrar aqui já o... Pronto. Mas gravar você que tá muito no pra- comando, você que tá no... Podcast é seu hoje, cara, né? podcast Tô vendo. seu podcast se assumiu aí, já Até era. porque com relação a tempo, a gente já tinha falado alguma coisa. Não, vamos fazer aqui assim. Putz! Não, já, em questão já de foi. tempo, como é que tá? Não, pode. A gente precisa ir. Inclusive. Inclusive, nós temos horário para ir. Foi uma honra imensurável estar com vocês dois aqui, grandes mestres aqui da palestra, oratória. E última frase, defina oratória em uma palavra. Yuri. Persuasão. Influência. Mudança. Muito bom. Desculpa, eu atropelei a sua. Fala de novo. Mudança. Você Corta. ia falar mais uma? Eu ia falar, cara, persuasão ou influência? Influência, eu gosto muito também. Influência. Comunicação, oratória, influência. Mas eu acredito na mudança. Tanto do orador para a plateia. Faz sentido. Vamos mudar então a pergunta. Oratória por oratória. Vou dar uma preenchida. Né? Ficou filosófico agora, Cara, né? você viu? Caraca. Para quem não queria estar Exato, sentado né? ali. Caraca. Cara, eu vejo assim, comunicar não é falar. Comunicar não é sobre o que você quer dizer. Comunicar é o que você consegue fazer os outros entenderem. Oratória é sobre isso. Jean, oratória por oratória. Ninguém vai fazer o que você fala. Eles vão fazer o que você faz. Se você convenceu uma plateia que a tua ideia é legal, você fez. Você não falou. E a oratória transforma, não se comunica. Né? Porra, vou tirar Platão aqui agora Caraca, do bolso, porque a gente foi Cara, tá falando filosófico bonito agora. demais, velho. Agora, uma última pergunta. O que será que eles colocaram nesse café, né? Porque a Caralho, João, o que galera... você fez aqui? Meteu um whisky nesse café aqui? Então, Gratidão. Coffee. É isso aí, galera. Mais um episódio. Obrigado aí por vocês terem participado do podcast do Jean. Podcast do Jean. E Valeu. aguarde o próximo episódio. Tamo junto. Gratidão. É isso aí, muito obrigado, Valeu? galera. Valeu. Obrigado. É isso, gente.